ou ela achar o meio termo ali para conseguir, não perder para o medo, né, porque geralmente ele perde para o medo, né, ou para uma dúvida que ele tenha na cabeça, né. Como é que você pode trazer isso pra gente? Então, aquilo que eu falei lá é interessante, porque aquilo foi um texto que eu escrevi, né, essa reflexão sobre, o ego e como trabalhar com ele. E no próprio texto, né, eu falo isso, que eu li esse texto no Instagram, que eu acho que o jeito mais fácil de você conseguir usar o ego ao seu favor e não deixar o ego, te congelar, é você prestando atenção nele. Então você tem que prestar atenção, o ego ele gera emoções e gera atitudes que eles vão ou te empurrar para frente, por exemplo, quando você tem muita vontade de vencer, porque você quer que as pessoas te vejam ali como vencedor, ou quando você, quer que tipo, provar para você mesmo que você consegue evoluir, isso tudo são formas, assim, que o ego está te empurrando. Mas quando você começa a, às vezes, escolher um treino mais fácil, que você está preocupado que você vai perder o treino, o que as pessoas vão pensar, ou deixa de lutar, deixa de buscar um desafio, porque está preocupado com o que os outros vão achar, se você perder desse jeito ou daquele, aí ele está te travando. E a única maneira, da gente conseguir lidar com isso é com reflexão, é você olhar, entender as atitudes, as emoções que você está tendo, quando elas são geradas por ego, para onde elas estão te levando, né, ou para um caminho de evolução ou para um caminho de estagnação. Ô, Dênia, e deixa eu te perguntar, como é que faz pra lidar com a dor? Porque dor você vai sentir ali. E como é que você faz pra continuar indefeso? Porque quando você luta, você tá se preparando pro, né, pra lutar, não coisa. Dizem que a saída do sparring é mais dolorido do que a luta. Como é que você faz pra aguentar o tranco e continuar? Seja na trancação, seja no jiu-jitsu, como é que você tá lidando com isso? Ou na hora a gente não sente tanta dor? Então, você está falando da dor física, né, eu acho que É. a física é a mais fácil de lidar. Eh eh, eu acredito que quando você escolhe uma carreira de luta profissional, né, ou de esporte em geral, principalmente luta, você sabe que a dor faz parte desse processo todo. Aham. E então resta você aceitar e lidar com ela da melhor maneira. A dor ela é lógico, é um termômetro, né, para saber onde parar e onde continuar, principalmente nos treinos. Aham. Você não pode estar tendo uma dor no corpo que tá te falando ali, uma Aham. lesão que é para parar, para você não piorar Aham. aquilo. Aham. Mas, tem dores que são passageiras, várias delas, né, às vezes uma pancada, alguma coisa, Aham. e você vai ter que passar um pouco por cima dela e aceitar que faz parte. Você vai sentir dor, não existe, eh, o esporte, que você não vai sentir dor. E como eu falei, né, a parte física, ela reflete também o que a gente sente psicologicamente. Todo mundo vai passar por dor na vida, não existe uma vida sem algum tipo de sofrimento. E então você tem que aceitar e lidar com isso. E a luta nada mais é do que uma metáfora da vida. É, com certeza. É. Porque você luta dentro e fora do ringue, né. Você luta dentro e fora do Exatamente. você luta dentro e fora Aham. do ringue. Quer fazer mais alguma É. pergunta pra ele? Depois fazer. Sobre a sua questão, no jiu-jitsu, né, você teve uma evolução muito rápida, né, da faixa branca até a faixa preta, né, se eu não me engano, acho que foram 6 anos, foi isso? Você atribui isso. 4 anos e meio, 4 anos e 7 meses do dia que eu fiz a primeira aula oficial de jiu-jitsu até o dia que eu peguei a faixa preta. Nossa, bem pouco tempo, né. E como é você atribui É. essa evolução rápida, assim, a quê? Porque hoje, geralmente, né, o pessoal fala aí em 8, 10 anos, né, pra pegar a faixa preta. Por que que você teve? Porque Na a época qualidade de jiu-jitsu mesmo, né, estava impressa ou por conta de campeonatos que foi ganhando, como é que foi isso? eu acho que então, eu acho que um tempo bom médio de pegar a faixa preta é isso, entre 8 e 10 anos, né, se a pessoa
tiver assim, uma regularidade muito alta, ela pode pegar um pouco menos que isso, de repente uns 6 anos e meio, alguma coisa assim. Com uma regularidade de treino bem alta, de volume de treino, né? Porque no fim das contas o que conta é quantas horas você tem de tatame. Uhum. E o que acontece é o seguinte, apesar de eu ter 4 anos e 7 meses, tem cara que tem 4 anos e 7 meses de treino e que treinou 1/10 do que eu treinei nesses 4 anos e meio. Eu vivi o dia inteiro na academia, então isso conta muito, porque eu falei, no fim das contas são horas de tatame. Quantas horas aulas eu fiz nesses quase 5 anos aí? Muito mais do que tem gente que treina há 20 anos e não fez. Uhum. Isso é uma coisa. E aí outra coisa, né, eu queria viver disso, então eu me dedicava à competição demais e fui ganhando, né, fui vice-campeão mundial de faixa azul em 99, aí em 2000 eu ganhei de roxo mundial, aí em 2001 eu ganhei de marrom mundial. Então eu fui ganhando muitos campeonatos, isso ajudou. Ao mesmo tempo eu era professor também, lá junto com, né, eu comecei a dar aula como instrutor na academia do Fábio, ajudando os outros professores. Então isso tudo fazia eu viver o jiu-jitsu o dia inteiro. Era uma imersão, assim, não é que eu além de eu treinar muitas horas por dia, quando eu não estava treinando, eu estava vivendo o jiu-jitsu, estava dando aula, estava ajudando a dar aula, estava assistindo o jiu-jitsu. Então basicamente eu estava o dia inteiro vivendo isso, e esse volume de jiu-jitsu que me fez chegar rápido. É muito diferente de uma pessoa que leva 10 anos para chegar, mas ela vai lá dar 2 treininhos, 3 treinos, né, na semana, tal. Às vezes eu fazia 3 treinos em um dia. Quando eu não estava treinando, às vezes eu estava É. dando várias aulas. Então, Uhum. quantas vezes você está fazendo jiu-jitsu ali, né? Não é que eu sou especial, porque eu peguei rápido, na verdade, até porque o Fábio era um cara muito difícil de dar faixa, era um cara muito exigente. Uhum. Em academias que é comum a pessoa pegar a faixa, Uhum. mesmo sem treinar muito, em 5 anos, assim. E lá no Fábio não, assim, tinha várias pessoas que tinham mais de 10 anos de treino constante e não eram faixas pretas ainda, faixas pretas. E os resultados que você trouxe, né, você falou que você ganhou mundial faixa azul, mundial faixa roxa, né, e acho que isso É. também implica bastante, né, os Azul eu fui resultados. vice, né, É. Ah, azul eu mas fui vice e marrom fui campeão, mas se você olhar lá, tá engraçado que tá como vice, mas aconteceu uma coisa curiosa, né, na final, a gente bateu a cabeça, eu e meu adversário, e aí o Carlinhos deu a medalha para os 2, mas mandou a gente tirar para o ímpar na ambulância, costurando a peça com ele, pra dar os pontos para uma das equipes. E aí eu perdi no para o ímpar, por isso que eu apareço como segundo, mas eu fui campeão tanto quanto ele esse ano. Para o ímpar não dá pra. Eu conto essa história é. até no meu livro, que a gente vai lançar agora em agosto. Pô, bacana, Ai, hein. que bom! Aí você volta aqui na conta do livro, então, tá? Você volta aqui É, na conta do livro. E agosto é meu aniversário, então, se você puder voltar, eu agradeço, né? Ai, que legal.